3, 2, 1, gravando! Presidente Júlio Casares falou hoje sobre vários temas relacionados ao São Paulo Futebol Clube. Importante que ele falou sobre mercado, né? Sobre Wendel, né? A negociação que está em curso depois do acerto com o jogador. Ainda faltam alguns caminhos e ele fala sobre isso. O presidente Júlio Casares também falou sobre a tentativa na contratação de Oscar. E, claro, toda a questão política envolvendo São Paulo nos bastidores, né? Negociação para venda de parte da base ou pelo menos de uma parceria com o grego, o milionário grego. E também, claro, essas questões todas envolvendo o departamento de futebol, a relação com o Carlos Belmonte. Agora, entrevista do presidente Júlio Casares para vocês aqui no canal. Sobre o Ferrarese, presidente, leva moeda de troca do São Paulo? Tem oferta que já chegou por ele? Olha, o Ferrarese temos sondagens. É um grande jogador, é um jogador também que nós trouxemos da Premier League, porque é do Grupo City. Esse é o São Paulo também que tem credibilidade, que quando vai para a Inglaterra e Londres, fica 3 dias, faz quatro reuniões com vários players. Então o Ferrarese é um jogador que nós contamos com ele, até porque ele jogou até de lateral direito, foi bem, mas depende muito. Gabriel, todas as propostas são ouvidas e analisadas, mas nesse momento só chegou sondagem. E ainda respondendo a tua pergunta, como fazer de uma forma competitiva, veja, não é que o fundo é rígido, existe um teto, porque o São Paulo, muita gente falou assim, essa pergunta não chegou, mas já quero antecipar. E a dívida que aumentou? Claro que aumentou, porque nós estávamos mantendo esses jogadores. O São Paulo foi o clube que menos vendeu atletas. Quando tinha uma possibilidade do Pablo, ele se machucou, né? Foi uma contusão difícil, está treinando, graças a Deus está bem. E muita gente não sabe, é aí que eu entro para vocês explorarem, a venda do Beraldo. Nós ficamos apenas com 60%, porque já tínhamos os outros percentuais, como muitos dos casos, já com empresários. Então, às vezes a receita que é anunciada, ela não tem o valor líquido, né? Ninguém sabe, só quem está no caixa, gerindo o caixa é que sabe. Então esse é um processo, por isso que nós estamos pensando de forma estratégica aqui. Mas eu acho que vai dar para fazer um time competitivo. E veja, eu outro dia olhei e vi demasiadamente comunicadores dizendo risco de rebaixamento. Meu Deus, vamos analisar. O São Paulo foi 6º colocado no Brasileirão. Há muito tempo não ia direto para o Brasileirão. Como é que esse mesmo elenco, e não vai ser o mesmo, porque nós vamos fazer mexidas pontuais, como é que esse mesmo elenco agora tem risco de rebaixamento? Eu não sei se é uma análise de terror, eu não sei se é uma análise precipitada, eu não sei se é uma análise de colocar, de povoar a instabilidade. Mas quando eu leio isso, eu falei, puxa vida, não é possível, porque nós fizemos uma janela que vieram 10 jogadores. Podemos recapitular. Tem uns que foram bem, outros não. Veio o Bobadilha, que é hoje um grande jogador, até de nível internacional. Veio vários outros, o Eric, etc. O André Silva, um centroavante. Então, eu acredito que esses jogadores, com o Ferreirinha e com os que vieram, poderão, juntamente com alguns ajustes pontuais que nós vamos trazer, fazer um São Paulo competitivo. E não podemos nunca esquecer a base. Claro que nós não vamos ficar lançando jogadores, a gente sabe, o técnico tem que saber, a comissão técnica, a área de futebol que fala muito com a base, que tem que ter o momento certo para o atleta aparecer, mas ele vai ter que aparecer. Até eu vi uma entrevista do Zubeldia que ele falou, eu quero revelar 2 jogadores, que foi na ESPN, 2 ou 3 jogadores. É esse o espírito, porque nós temos lá no plantel 40% de atletas que vieram daqui, então nós temos que voltar às nossas origens. E hoje o São Paulo chegou em todas as finais das modalidades, na base, todas. Ganhou algumas, perdeu outras, mas no futebol de base é importante estar aparecendo. Então vem uma safra boa também. E claro que se a gente potencializar nesse projeto, nós vamos quadriplicar o potencial de atletas nível A. E isso vai virar uma potência para o futuro, para a instituição como um todo. Presidente, na semana passada a gente também viu alguns movimentos de notícias de novo sobre o público de investimento. E aí o São Paulo até se pronuncia numa nota oficial que o seu nome não aparece. E aí causou uma preocupação no torcedor de que poderia pedir que tenha causado algum problema na alta cúpula do São Paulo, especificamente entre você e o Belmonte. E aí o torcedor ficou preocupado, enfim, pensando no futebol de fato. Tá. Queria que você esclarecesse essa situação. Não, nós somos surpreendidos por uma matéria com algumas afirmações sobre discordância do teto de gasto, com as opiniões que nós estaríamos falando de SAF no São Paulo futuro para mim ter uma posição. Eu achei tão fora de contexto, e nós conversamos muito com o Belmonte, e a nossa relação é boa. Fizemos reunião no dia seguinte até dando risada, porque é muito engraçado criar uma crise, né? Querer criar uma crise.
Isso não existe. Então, nós discutimos, o fundo é rígido, está feliz com o São Paulo, está indo bem, está aportando recursos, está tudo dentro do normal. Agora, é claro, nós temos que cumprir o que nós assumimos. Temos um orçamento que nós vamos cumprir. Então, não há nenhum conflito. Nós estamos aqui juntos, como tivemos na sexta-feira, acho, e discutimos. E é permanente a nossa conversa. Eu, na história de São Paulo, sou o presidente que mais viajei com o time. Pode pegar todos esses presidentes aí, soma tudo. 90%, 95% eu estou presente no estádio. Só não estou quando tem um assunto relevante que precisa de mim, claro, mas não dá. Nós trabalhamos muito, eu boto a palavra nós trabalhamos muito. Então está tudo bem, o torcedor eu sei. E só foi feita a nota para o futebol porque naquela entrevista foi nominado o futebol, o departamento de futebol, então o futebol tinha que se manifestar. E assim fizeram. Eu não tinha que falar. O que falaram sobre mim lá é tão absurdo que às vezes o silêncio é uma arte importante nesse momento. Presidente, mencionando apenas a sua fala sobre o Oscar, você mencionou rapidamente, mas até para esclarecer melhor para o torcedor, em que pé ficou essa conversa com o jogador e já aproveitando, cabe nesse novo orçamento do São Paulo um jogador como o Oscar que tem vencimento muito alto? Olha, o Oscar ele tem realmente um vencimento muito alto, mas vai depender de uma equação orçamentária. Você sai alguns jogadores, entra um outro salário, isso depende muito de ajuste. Claro que a gente sempre olha parceiros que podem ajudar, mas no caso do Oscar houve 2 contatos, o pessoal do futebol tem falado bastante, eu falei com ele 2 vezes, e o que eu vejo agora é uma decisão familiar. É claro que também nós temos esse orçamento, porque às vezes muita gente fala, tem o fundo, então trazendo o Oscar. Gente, o fundo fala de um teto. Se ele ficar dentro do teto, está tudo certo. Ô, presidente, a resposta do Oscar definitiva para a diretoria não chegou. É porque a gente teve, através do colega André Plihal, né, da ESPN, em uma conversa com o próprio Oscar, que ele teria dito que nesse momento não voltaria ao Brasil. Definitivamente para a diretoria não teve uma posição ainda. Não, nós não temos. A gente sabe, né? Nós sabemos dessa questão familiar, que preferem outro centro. Isso é uma decisão do atleta familiar. Para nós não chegou negativa nenhuma ainda. Certamente ele vai conversar com o empresário dele, com a família, e vai nos dar um posicionamento dentro do momento que agora, entre Natal e Ano Novo, pode acontecer.